para nossa decisão aí de plenitude, né? Esse livro da Pô, Joana... você vai falar alguma coisa, senão não adianta. Não, pode ir passando aí de repente. Esse livro da Joana, ele é muito interessante porque ele vai trazendo uma sequência lógica. Ela fala de um jeito quase poético, então às vezes passa um pouco despercebido e a gente às vezes fica mais na parte romântica da história. Mas ela traz alguns assuntos de forma muito leve e sequencial. Então, se a gente parar para resgatar um pouco, na sexta-feira retrasada, há 2 psiques atrás, ela estava falando sobre a decisão necessária, né? E fui eu mesma que falei sobre isso. Então, assim, que é aquela decisão que a gente tem que... Chega uma hora que a gente tem que decidir. O que eu vou decidir para minha vida, né? Eu tenho que decidir. E o tempo todo eu estou tendo que fazer escolhas. E aí, 15 dias depois, a gente veio aqui, que foi semana passada, para falar sobre quem são eles. Quem eram eles, né? Os apóstolos. E aí ela traz essa reflexão, olha, como é que eles decidiram a vida deles, né? Como que o tempo todo eles estavam decidindo? Ah, mas eles eram apóstolos, eles eram os caras iluminados. E nada disso. Um pescador, não sabiam ler, um era cobrador de impostos, odiado pela sociedade. Então eram pessoas aparentemente comuns que estavam decidindo também o rumo da história da vida deles. E agora, nesse capítulo específico, Decisão de Plenitude, a Joana, ela faz um resgate sobre o momento que a gente chega na Terra. Bom, vou fazer essa pergunta mais uma vez. Aliás, primeiro, eu subi aqui já contando a história do Ricardo, porque eu acho muito engraçado, mas eu esqueci de dar boas-vindas aos nossos irmãos encarnados e desencarnados, né, que estão aqui presentes hoje. E, mais uma vez, eu queria perguntar para vocês, eu sempre faço essa pergunta, inclusive para mim mesma, porque é importante. Quem acha que é um espírito? Levanta a mão. Ok, beleza. Todo mundo aqui nessa sala acha que é um espírito. Os desencarnados têm certeza, né? A gente aqui, beleza, absoluto. Quando a gente desencarna, a gente continua sendo um espírito? Sim. Continua. A gente não é mais esse corpo, não tem mais esse corpo, mas o espírito continua. Ok. E aí, de repente, eu reencarno novamente. Para que eu reencarno? Se eu sou um espírito, por que eu não tenho só uma vida em espírito? Eu sou um espírito. Todo mundo aqui nessa sala acha que é espírito. Se eu sou um espírito, por que eu não tenho uma vida só em espírito? O que eu estou fazendo aqui? Por que eu tenho essa vida no corpo? Vocês sabem me responder isso? Estou muito fria agora, Henrique. Né? As outras vidas. Para resgatar as coisas que nós passamos. Calma, foi muito rápido. Eu só escuto de um lado do ouvido, hein, gente? Pelo amor de Deus. Vamos devagar, vai. Pode falar, Ju. Não, mas fala. Fala só. Resgatar. Para resgatar. Resgatar o quê? Resgatar situações das outras vidas que você não resolveu. Né? Que não resolveu. Mas eu não poderia resgatar isso somente em espírito? Eu acho que não. Não? Por que não? Se eu sou um espírito, se o importante é viver pensando como um espírito, por que eu tenho que estar aqui? Se é o espírito que resgata e não a matéria, por que eu não faço isso em espírito? Porque é aquela matéria que a gente tem a sensação de que a gente tem a finitude. A matéria, a gente vai morrer um dia, o espírito ele vai continuar. Então, essa ideia temporal do que vai iniciar e vai terminar através da encarnação, que traz a oportunidade do aprendizado do livre-arbítrio. Então, isso permite com que a gente possa resgatar, que a gente possa aprender, porque
alguma coisa vai finalizar, vai terminar. A Júlia está falando que aqui a gente lida com um desafio do tempo. Então, isso é muito interessante, essa linha de raciocínio, porque ela está dizendo o seguinte: quando você tem um prazo, você fala, cara, eu tenho que fazer. Se eu não tenho um prazo para me melhorar, eu vou ficar lá no plano espiritual, amanhã eu me melhoro, né? Não tenho prazo. Então, o que ela está dizendo é o seguinte: que aqui na Terra a gente tem tempo para chegar e para partir. Então, eu tenho um prazo. Eu tenho que aproveitar esse tempo para poder evoluir. Então, pelo simples fato de eu ter um prazo, eu já me comprometo com o processo de evolução. Então, essa é a lógica que ela está trazendo. E tem uma lógica. Mas quando a gente está aqui, a gente de fato toma consciência de que a gente vai morrer? Que a gente já nasceu para morrer? De modo geral, Conforme a gente vai envelhecendo, a gente vai tomando essa consciência. Quando a gente vai envelhecendo, aspas, porque agora a gente usa creme disso, creme daquilo, faz botox, faz não sei o quê. Então o envelhecimento vai ficando cada vez mais retardado. Mas por que ainda que eu preciso encarnar se eu sou espírito? O que importa é espírito. E de fato, no mundo espiritual a gente também pode evoluir. Por exemplo, quem já viu o filme Nosso Lar? No filme Nosso Lar, o André Luiz, ele vivia uma vida como médico, um excelente médico, mas o André Luiz desencarna e fica preso no umbral. E no mundo espiritual, ele deslancha. Ele passa a se dedicar ao aprendizado e ao trabalho de tal forma que ele volta à Terra e escreve uma sequência de livros através da mão do Chico Xavier. Ai, mas o André Luiz, ele era um espírito iluminado na Terra. Não, ele fez esse processo de evolução no plano espiritual. Mas ainda assim ele tem que voltar. Ainda assim ele tem que regressar, porque há coisas que a gente não consegue aprender no mundo espiritual. Há coisas que a gente só consegue aprender na experiência terrena. E tem um prazo. E quando a gente chega aqui, mesmo sabendo que a gente tem um tempo curto que a gente desconhece, que pode ser na velhice, mas pode ser bem antes. Um dia a menina que trabalha lá no clube, que eu sou sócia, o filho descobriu que estava com câncer aos 20 anos de idade. Um mês morreu. Um mês. Pode ser que eu vá embora. Outro dia eu estava andando na rua, passando ali na orla de Copacabana, dentro do Uber. Olho para a orla, tá uma jovem, linda, igual essa jovem linda, estirada no chão. Acidente com aquela motinha, que o pessoal não usa capacete. Então, a gente não sabe, esse tempo, ele pode ser muito mais curto do que a gente imagina. E por que eu tô falando isso? Porque a gente sabe que a gente é espírito imortal. A gente sabe que a gente tem um tempo curto aqui, e não sabe o quanto que curto é. E que a gente precisa vir aqui para resgatar coisas que a gente não consegue resgatar no mundo espiritual, a gente precisa resgatar na matéria. Mas a gente vivenciar, experimentar na matéria. Mas quando a gente está aqui, a gente é tomado pelo mundo material e esquece que este mundo espiritual, assim como o Ricardo falou, é mais importante não no sentido de você menosprezar a matéria. Porque o que acontece é que a gente vive nesse sistema global. Qual é o nosso sistema que a gente está inserido nessa experiência na Terra? Qual é o nosso sistema? Qual o modelo de sistema? Modelo de sistema capitalista. O que é um modelo capitalista? Que vive sobre a lógica do capital. Quer dizer que quanto mais eu tenho poder de capital, mais eu consigo as coisas em troca. Então, se eu tenho muito dinheiro, eu consigo comprar e consumir cada vez mais. Só que o capitalismo por si só, ele não tem ética. A lógica do capitalismo é aquisição de bens e consumo. É isso ou não é?
ética. Ele não pensa na moral. É o homem que tem que ter ética para usar qualquer coisa que ele construa. De onde vem essa ética? De onde a gente tirou essa ética? Como que surgiu essa ética do nada? Então, dentro dos conhecimentos do espiritismo, essa ética, ela é uma consciência divina que todos nós temos. Então, quando nós encarnamos e temos esse prazo curto, a gente não nasce alienado. O que eu estou fazendo aqui? Vambora, balada, festa, viagem. Não. Eu, dentro de mim, tenho consciência que está dentro de todo mundo. E que se a gente para ouvir e refletir, a gente sente ela dentro da gente. Quando você vê uma pessoa fazendo mal para um idoso, por exemplo, aquilo mexe dentro de você. Aquilo te incomoda, alguma coisa ali, cara, não tá legal. Não é? Por quê? Porque a gente tem esses valores, que a gente nasce com isso. É uma consciência divina que a gente traz. Para que a gente não esqueça que nós somos muito mais do que isso que a gente enxerga todos os dias, que é só a matéria. E o que acontece é que, em vez do nosso espírito se utilizar desta matéria para evoluir, a gente se deixa ser conduzido por essa matéria que devora a gente. O que está acontecendo é o inverso. Mas o problema é o sistema capitalista? Não. O problema é o sistema socialista? Não. Não. Somos nós. Somos nós. O que a gente decide fazer. E as nossas decisões, raríssimas vezes, estão pensando no que eu posso fazer de melhor para a minha própria evolução, que está conectada à evolução do planeta. Porque a gente convive, né? A gente se conecta, então não adianta eu estar muito bem e a outra pessoa do meu lado está miserável. Porque sabe o que vai acontecer? Mesmo que eu tenha um pensamento completamente materialista, eu vou criar uma bolha, eu vou para aqueles condomínios fechados, que tem tudo dentro do condomínio, o meu carro vai ser um carro blindado, a minha roupa só compro por telefone, para nem precisar ir no shopping, porque as pessoas não podem me ver, senão vão me assediar, pode acontecer alguma coisa com a minha vida. Então eu passo a ser prisioneiro. Por quê? Porque o outro eu tenho em excesso, o outro tem de menos. Então, para que eu tenha uma vida mais digna possível, eu preciso me ajudar e ajudar as pessoas que fazem parte desse planeta. Mas eu só consigo ter essa consciência se eu realmente me conectar com a minha essência enquanto espírito. Porque a minha própria relação com o corpo vai mudar. Eu não vou ver meu corpo simplesmente como um objeto que está ali para que alguém ache bonito ou não. Cara, ele é muito mais do que isso. Ele é a expressão da minha alma. É um reflexo da minha alma. Então a Joana fala assim, olha, antes de você reencarnar, esse planeta que você está reencarnando, você já reencarnou várias vezes, tá? Você já conhece como é que é lá. Por que você está com medo? Por que você está inseguro? Não, mas é porque eu vou passar por dificuldade, sei lá, né? Eu fiquei sabendo que eu vou ter que nascer. Quando eu tiver 40 anos eu vou ficar surda. Né? Eu descobri que, quando eu tiver com 40 anos, no auge do meu trabalho, eu vou ficar surda do ouvido. Eu não quero. Eu não quero, não. Para. Não tô afim. Peraí, então. Vamos sentar aqui. Vamos lembrar daquela encarnação que você se matou? Que você não deu valor à sua vida? E que você deixou várias pessoas chorando, desamparadas. Você estragou a vida dessas pessoas porque elas se sentiram culpadas por não conseguir te resgatar a tempo.
você está perdendo só um ouvido. Só uma audiçãozinha. Porque não se iludam. A gente, antes de reencarnar, a gente fala assim, tá bom, tô aqui cercada de espíritos poderosos, né? Me dando força, me animando. Então tá bom, beleza. Eu vou reencarnar, então tá. Ah, mas bota então, já que é assim, tem tantas coisas bonitas, né? Tanta coisa bela que você tá falando, coloca mais uma aprovaçãozinha aí pra mim, vai, bota mais uma. Não, minha irmã, calma, vai com calma. Tá bom só um lado do ouvido. Não, não, mas eu tenho certeza que eu sou forte. Eu tenho certeza que eu sou muito amada. Bota os dois. Não, minha irmã, vamos com calma. Não, bota também pra que eu fique pelo menos uns, vamos ver, 10 anos, passam em 5 horas aqui no plano espiritual, sei lá. Bota aí uns 10 anos eu passando fome. Não, minha irmã, vamos com calma. Primeiro, a gente ainda faz isso. Aí o que acontece? A espiritualidade, não. Vamos primeiro passar por essa experiência e ver o que você resgata e aprende dessa experiência na matéria. Porque lá no plano espiritual você não vai perder o ouvido. Você não sabe como é que é. Aqui você vai saber como é que é essa experiência. Aí você reencarna. Aí chega aqui e chora. Eu queria tanto meu ouvido de volta. Já pensou se tivessem tirado os dois? Ouvido que eu falo audição, tá, gente? Perdoa aqui a pessoa falando errado. Já pensou se tivesse tirado as duas? Quanto seria mais difícil? Então, mesmo todas as dificuldades que a gente passa aqui, elas ainda são muito amenizadas. Muito. E mesmo a gente caminhando aqui, a gente tem todo um recurso da espiritualidade amiga que está sempre visitando a gente. Intuindo, acolhendo, mandando uma pessoa para dar uma força, sabe? Basta a gente elevar nosso pensamento para o céu, que a ajuda vem na cavalaria. Basta a gente se abrir, que a ajuda vem a galope. E chega. E chega. Mas a gente esquece que para que a gente encontre essa plenitude que a Joana vem narrando, através de cada capítulo, trazendo uma informação diferente, a gente vai passar por essas experiências de aprendizado, que são passageiras. Ah, mas poxa vida, se eu então perdi uma audição, eu não sou uma pessoa de sucesso, porque o sucesso para o sistema capitalista é alguém o quê? Que tem dinheiro, que tem o quê? Tudo. Tudo. Tudo mate. Olha a gente falando tudo, ó. Poder. Poder. Tudo isso é da ordem material. A gente confunde. Pô, mas então se eu não tenho o melhor emprego do mundo, se eu não tenho um marido maravilhoso, que casou comigo, pagou o vestido mais caro, entrei no castelo de princesa, tal, não tem nada disso. Não sou bem sucedida. Não sou. Não sou dentro da lógica deste modelo capitalista. Mas eu não sou isso. Eu sou um espírito vivendo uma experiência na matéria. E eu preciso, de todas as formas, me apropriar disso. Senão eu não consigo contemplar essa plenitude. Senão aquele problema material passa a ser a minha vida. E ele não é a nossa vida, ele é uma experiência passageira. E nós temos todos os recursos para enfrentar isso. Porque se não tivéssemos, a espiritualidade fazia exatamente esse movimento. Não, minha irmã. Fica só com esse pedacinho do pacote. Não leva esse pacote gigante, não. Fica só com esse pedacinho. Então, a proposta da Joana é que a gente reflita o quanto que a gente tem de instrumentos internos dentro de nós que nos capacitam a vivenciar as experiências desafiadoras e o quanto que nós, enquanto espíritos imortais, vamos passar por essas experiências exatamente para alcançarmos a sonhada plenitude e felicidade. Não tem como alcançar a plenitude e a felicidade sem passar por essas experiências
que sim, são dolorosas, porque tem a ver com o nosso despertar. Quando aquilo passa de ter tanto valor, o Bhagavad Gita fala isso, né? Eu sou muito ruim, tá? Em Bhagavad Gita. Mas uma coisa que eu aprendi com o Marcelo Paturi, inclusive nos estudos que ele fazia, é que quando você aprende aquela lição específica, aquilo para de se repetir na sua vida. Não acontece mais. E se acontece, você não dá mais valor como você dava antes. Aí você vai estudar o Sai Baba, que trabalha com valores, o seu Bhagavad Gita falando. Aí você vai estudar o Sai Baba, que trabalha com valores humanos, já desencarnou. O cabelo do Sai Baba era desse tamanho. Não é porque ele não penteava, não. É porque ele tinha tanta energia que o cabelo não baixava. Ele tinha tanta energia que o cabelo dele não baixava. Aí você vai lá ver o Sai Baba falando. Aí ele fala assim: onde você coloca o seu foco, ali multiplica-se aquele acontecimento. Se eu trago uma dor, por exemplo, de um suicídio, se eu trago na minha alma de outras encarnações a dor, um sentimento de culpa, um sentimento de tristeza por conta de um suicídio, nessa encarnação, o que eu vou resgatar? Não é o que as pessoas pensam. Você vai ter que pagar por isso que você fez. Não é. Você vai ter que expurgar essa dor. Você vai ter que transmutar essa dor. Essa história que você cravou na tua alma. E quanto mais você se amar, quanto mais você conseguir gerar amor, mais você resgata isso. E quanto mais você ajudar outras pessoas, mais você vai sentir amor. Olha que coisa. Catarina, você sabe se a gente vem nessa encarnação agora, nós todos aqui, parecidos como eram desse outro, não tem nada a ver. Fisicamente ou espiritualmente falando? Não, fisicamente. Fisicamente? Não. A gente vem com outro DNA, num outro corpo. Inclusive, algumas vezes, a gente passa a ter gostos diferentes de gostos de vidas passadas. Por exemplo, se eu nasci numa cultura indiana, sei lá, pode até ser que eu ouvindo uma música indiana, eu sinta mais afinidade. Mas se eu nasci numa comunidade, por exemplo, onde a cultura lá é mais o funk, e você vai me ver dançando funk e vai falar, gente, mas eu vi a Catarina na encarnação dela passada, ela estava lá vestida de muçulmana, assim, agora está descendo até o chão. E está adorando, entendeu? Então a gente vai se apropriando da cultura que a gente reencarna. Mas o nosso corpo pode pegar emprestado aquilo que o nosso perispírito emana. Pode não, ele pega emprestado. Então, marcas que a gente vai dar. Às vezes eu vejo uma pessoa que ela não tem aquela beleza que é a beleza que foi construída pela cultura. Ela tem uma beleza diferente. Mas você olha para ela e você fala, nossa, essa pessoa, sei lá, ela tem um magnetismo, ela tem uma beleza, ela tem um envolvimento, porque é uma alma muito amorosa. Então, ela impregna a matéria dela com aquela energia. O Jesus, ele não era só aquela alma expandida, amorosa. O olhar dele te capturava. Até cuspi aqui no meu amigo, tadinho. Penetrava na alma da gente, sabe? E seduzia a gente no sentido puro da palavra. Da gente ficar assim, abobalhado. Um soldado romano ia lá falar com ele para prender ele, chegava lá, titubeava. Sabe? Tamanho magnetismo. E obviamente que era um corpo. Não deveria ser nenhum corpo de um Brad Pitt da vida, né? Porque ele não tinha a menor pretensão. Mas ainda assim era uma beleza rara. Quanto mais o espírito é evoluído, mais ele consegue imprimir na matéria traços de vidas
anteriores, tá? Mas fisicamente. Não, fisicamente ele consegue trazer alguma impressão, sim. Impressão, mas não ser mulher no lugar. Não. A constituição física. Não, isso daí é independente. Até porque, para a gente evoluir, todos nós vamos vivenciar experiências num corpo de homem, no corpo de mulher. Todos nós. Não tem assim, vou nascer mulher todas as encarnações. Não. Como que será meu espírito vivendo essa experiência como mulher? Como será meu espírito vivendo essa experiência como homem? Né? Como, sei lá, uma pessoa que vive no Oriente, no Ocidente. Então, a gente precisa experimentar, porque a gente vai crescendo nessas experiências. A gente vai aprendendo coisas diferentes nessa experiência. Isso é muito normal. Mas o que eu acho que é interessante... Pode perguntar. Uma coisa que eu queria saber, assim, às vezes estou tirando você. De forma alguma. Qualquer coisa eu volto. O fato da gente não lembrar das vidas passadas, né? Isso significa que a gente vem para uma encarnação, para passar pelos testes, para evoluir, para compreender qual é o significado real da nossa vida? Tá. Ela está perguntando, bom, eu não lembro de vidas passadas para que agora eu possa evoluir e construir uma vida nova? Não é isso? É isso que você está falando? Sim. Isso é um teste, essa vida aqui. Todas as vidas são experiências de provação, né? Provação pra gente, que olha isso como uma provação. Para um espírito mais evoluído, para ele é uma oportunidade de servir. Então, tudo depende do nosso grau de evolução, de adiantamento espiritual. Por um espírito evoluído, ele vai falar assim, cara, me deixa reencarnar com a Catarine, por favor. Ela já fez tanta besteira em tantas encarnações, me deixa ser mãe dela, tia, me deixa nascer, sei lá, como prima, empregada dela, de alguma forma que eu vá viver, qualquer coisa que eu fique perto dela. Deixa eu ficar perto dela para que eu possa tentar ajudar. Então ele não está nem aí com o que ele vai sofrer, o que ele não vai sofrer. Ele está aqui para servir. Né? Que são grandes avatares que a gente viu na humanidade, que sofreram, foram exterminados, mas ainda assim estavam aqui. E não abriram mão. Eles olham o sofrimento de uma forma completamente diferente da nossa. Eles sentem a dor, ficam tristes, mas eles compreendem que faz parte da evolução do nosso planeta. Nós, que não somos evoluídos, somos meros, né, estudantes ainda primários, quando a gente reencarna, a gente tem um esquecimento de vidas passadas, por misericórdia. Se a gente olhar a história da humanidade, a gente vai ver o que a humanidade fez até hoje. Matou, roubou. Até hoje. Hoje, no presente, é isso que acontece também. Então, a gente matou, roubou, violentou, enganou, destruiu. A gente fez toda sorte de tragédias conosco e com outras pessoas. Você já imaginou você chegar e ficar lembrando que você se matou em outras vidas, que você viveu uma vida na drogadição, que você fez tantas pessoas sofrerem? Como que você ia aguentar de culpa e remorso? Então, por uma misericórdia divina, isso só prova que Deus não quer que a gente reencarne para ficar expurgando culpa. Esse negócio de culpa é nosso. Ele não tem essa... Ele não quer isso, senão ele ia falar assim, que você vai nascer, que você vai lembrar tudo que você fez. Tudo que você fez no passado, você vai lembrar. Para você... Ele ia ficar botando esse dedinho na nossa ferida. Não é assim que funciona a lei de amor do universo. Não existe isso. Se quando a gente desencarna, a gente fica preso no umbral, que significa portal, a gente fica preso nesse portal porque a gente fica preso na culpa da nossa consciência, porque a gente nasce com aqueles códigozinhos que eu falei no início. Então eu esqueço de vidas passadas por uma questão de misericórdia, mas os traços da minha personalidade vêm comigo. Então, se eu quero saber quem eu era em vidas passadas, a pergunta é, eu quero saber quem eu era em vidas passadas espírito, aí é fácil de descobrir. É só você ver todas as suas inclinações do presente, suas tendências. A mentir, a ter inveja, a ter ciúme,
eu vejo todas as minhas tendências. Pronto, já sei o que eu tô carregando de outras vidas. Agora, se eu quero saber quem eu fui em matéria, aí isso pouco importa pra mim que sou espírita, mas não, eu quero nem saber. Porque se eu descobrir que eu fui rainha, acabou. Vou andar assim, ó. Não quero mais nem saber dos outros. Entendeu? Aí que eu falo, pô, caraca, olha lá, fui rainha, deixa eu vir lá pro Egito pra ver lá minha escultura. Cara, que máximo. Aí vou tirar foto, vou ficar, gente, olha como eu era maravilhosa. Entendeu? Ou então, se eu descobrir que eu fui uma divinamente de câncer, cara, acabou também pra mim. Porque a minha autoestima vai lá no pé. Entendeu? Então eu prefiro não saber. Né? Nós somos muito falíveis ainda emocionalmente. Nós somos muito sensíveis. E a verdade é que a gente desencarna e vive um grande sofrimento de arrependimento por ter reencarnado e não aproveitado da melhor forma possível esse tempo. Como é não aproveitar de uma forma melhor? É não viver a espiritualidade. O que é não viver a espiritualidade? É não viver quem nós somos. A nossa essência. Então, eu acordei hoje de manhã, não queria ter acordado. Não fui eu, tá? Eu queria ter acordado hoje, mas estou dando um exemplo. Eu acordei hoje de manhã, não queria ter acordado. Ok, mas o meu espírito precisa desse dia. Então, eu vou viver uma vida em transcendência. Hoje, só hoje. Eu vou viver a espiritualidade quando eu acordar. Quando eu escovar os dentes, eu não vou estar... Não, eu vou, sabe, massagear meus dentes. Cara, que máximo, né, cara? Quem foi que construiu esse dente? É uma obra de arte, né, cara? Eu não conseguiria. E tô lá. Entende? Eu vou lavar meu rosto, eu vou falar, cara, nossa, que bochecha linda. Tô vivendo a espiritualidade. Porque viver a espiritualidade é experimentar o amor. Isso é viver a espiritualidade. É experienciar o amor na matéria, que é onde eu preciso ressignificar as histórias que eu vivi e ficaram impressas na minha alma. E agora eu preciso transmutar isso para viver uma vida em plenitude. Pode falar. Desculpa, eu acho que hoje está faltando muito isso. Estamos faltando, porque a gente se aprisiona na matéria, dentro do sistema, que é muito forte, e vai... Desculpa, será que você poderia me ajudar com relação a sonho? Eu já fui para vários locais, eu não consigo. Eu só sonho preto e branco. Eu só sonho com coisa feia. Também. Eu não sonho com nada bonito. Eu não sonho com festa, com aniversário. Eu sou assim, eu estou numa rua escura, com pessoas que eu não conheço. Eu não tenho sonho. Já fui até um psiquiatra para saber o porquê que eu só sonho com preto e branco. E eu não sonho com nada bonito. Até o mar. Quando eu sonho com o mar, quando eu vejo o mar preto e branco, o mar é preto e branco e assim, é uma coisa. Eu fico arrepiada quando eu falo, porque me dá uma tristeza. Eu não sei o que é. Ó, eu vou falar uma coisa, mais ou menos, porque não é isso. O sonho não é uma coisa muito simples. É uma coisa extremamente complexa. Mas existem duas coisas, uma coisa que eu posso falar para você. Quando a gente dorme, o nosso espírito desdobra. Ele se emancipa do corpo. E ele vai viver uma realidade de acordo com a nossa consciência. Quando a gente volta, a gente traz relâmpagos dessa imagem que a gente viu. Algumas pessoas têm uma mediunidade específica que elas conseguem ter vidências em desdobramento. Então, o meu espírito desdobra e eu sei exatamente onde eu tô, o que eu tô fazendo, com quem eu tô. E quando eu volto, eu sei exatamente tudo o que aconteceu com riquezas de detalhes. Existe um tipo de mediunidade assim. Mas existe também você simplesmente... Bom, dentro da psicologia, mas aí não tem nada a ver agora com o espiritismo aqui que a gente está falando, mas só para a gente ter uma ideia, o Freud, ele estudou os sonhos, e Jung também. Freud foi o primeiro a estudar. E o que Freud falava? Ele falava que quando a gente dorme, a gente afrouxa a nossa resistência da mente, do nosso consciente, que fica ali resistindo tudo que vem na nossa mente, é aquilo que o nosso consciente permite ser acessado.
o resto fica arquivado no inconsciente. Então, tudo aquilo que a moral permite, a gente acessa. O que é considerado amoral, imoral, a gente não acessa. Quando a gente dorme, é como se a gente afrouxasse essa resistência e entrasse em contato com coisas do nosso inconsciente que a gente andando naturalmente não consegue no dia a dia acessar. Mas dormindo você afrouxa isso. Ah, então quer dizer que meu inconsciente só tem coisa ruim? Não tem nada a ver. Porque quando você volta, o fato de você já estar retornando à consciência, o seu próprio sistema mental, é muito louco isso, né? Mas o nosso próprio sistema mental já cria uma confusão para que você não tenha clareza daquilo que você sonhou de verdade. Para que quando você esteja desperta, você não consiga de verdade acessar isso. Então essa resposta não é uma resposta tipo sim, não, direita, esquerda, não é. É uma investigação, mas o que eu posso dizer para você, para te acalmar, para você sair daqui bem, todos nós somos filhos de Deus. Ok, Deus é amor. Tem como amor plantar coisa ruim? Não. À medida que a gente vai evoluindo e vai se desenvolvendo, a gente vai melhorando as coisas que a gente vai recebendo, porque a gente vai melhorando as coisas que a gente vai também doando, porque a gente vai tendo consciência. Depois visita o nosso canal, assiste a palestra que a gente falou sobre decisão difícil, que no final das contas o que mais importa não é o que você recebe, é o que você dá. E isso tem uma explicação muito lógica e científica, isso não é nenhum papinho do tipo, alguém tá te batendo e você tá ali, vai, continua batendo em mim. Não tem nada a ver com isso, tá? É uma outra história, depois você olha, porque senão não vai dar tempo, senão a gente vai fugir muito, tá? O processo de transformação, de caminhar, é individual. Cada um vai encontrar o seu caminho da sua forma, em algum lugar, em algum espaço. Não existe o espaço, não existe o caminho. Todos vão levar para o mesmo lugar, que é o amor. Mesmo aquelas pessoas que estão passando naquele momento por um processo de dor. E se você assistir também a palestra passada, que fala dos apóstolos, você vai ter um pouco de clareza sobre isso, né? Que eles sofreram muito. Então essa ideia... Desculpa, só mais um, sem querer abusar. Imagina. Eu estou fazendo um tratamento passado pelo psiquiatra de tomar, porque eu fico com medo de dormir. Eu estou fazendo um tratamento eu tenho que tomar um Rivotril de meio todo dia. Se eu tomo esse Rivotril, aí eu não sonho. Eu não acho que eu vou deixar de tomar isso. É importante fazer um acompanhamento. Não, é importante você procurar um médico, tá? Estou com ele. É isso. Se você se sente segura com ele, continua. O mais importante é você sair daqui sem se achar culpada nem inferior, porque você tem um sonho que não é bom. O que eu posso te dar de ferramenta para você utilizar dentro da nossa abordagem aqui do nosso trabalho é a oração. Né? É você rezar, é você... Realmente, o que é oração? Oração não é você ficar debaixo do milho ou ficar rezando pelo amor. Não. É você se conectar com a fonte, né? De amor, de paz. Você pode fazer uma oração com uma música pode ser uma oração, uma dança pode ser uma oração, que te traga alegria, que te traga contemplar a natureza, é uma oração, que eu estava terminando exatamente o nosso encontro de hoje falando sobre isso, sobre viver a espiritualidade. Viver a espiritualidade escovando os dentes, viver a espiritualidade colocando uma roupa, viver a espiritualidade olhando para uma pessoa. O Sai Baba, ele falava o seguinte, eu dei esse exemplo aqui, eu vou terminar a nossa reunião de hoje com esse exemplo. Ele falava o seguinte, quando você olha muito para uma barata, quando você procura se tem alguma barata no recinto, daqui a pouco tudo que você vai ver é barata. Aonde está o nosso foco, vem também todas as coisas para cima da gente. E a ciência já comprova isso hoje através dos avanços da neurociência, tá? Então, a neurociência hoje já comprova isso. Que quanto mais você foca em alguma coisa, mais aquilo acontece na sua vida. Então, talvez seja um momento da gente não se preocupar tanto com as dores e começar a focar nas coisas boas. Naquilo que traz paz, naquilo que traz tranquilidade.
que naturalmente as coisas que não te fazem bem começam a se dissolver e a se resolver, tá? Então essa é uma ferramenta que eu estou te propondo para vocês, para mim, para todos nós, para a gente encerrar hoje, para que a gente consiga, de repente, ter uma vida com mais plenitude, né? Mais tranquilidade, tendo essa consciência de espírito imortal, que está vivendo uma experiência. As dores vão passar, nós pedimos para passar por essas experiências. Quando elas chegarem, não corre. Dá um tempo, respira, que ela vai passar, tá bom? Se prolongou demais hoje, né? Um pouquinho. Peço desculpa a vocês. Mas muito obrigada pela presença de todos. É bater palma em vez de fazer barulho, a gente faz assim. Muito bom. Obrigada. Já que a Catarina não leu nada e ela tem essa capacidade, eu vou deixar o último slide para que vocês possam ficar com ele depois, tá bom?